estamos de volta! E hoje a gente finaliza o volume 1 desse livro aqui do Sherlock Holmes, unbox, né, da HarperCollins, e dessa vez eu li os últimos 5 contos das Aventuras de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1892, e pra mim esses últimos 5 contos foram os melhores de todos esses aí, dos outros que eu já fiz o vídeo. Eu não sei, eles têm um quê de diferente, assim, eu acho que pelo fato de, tipo assim, esses contos, eles não têm o envolvimento, assim, direto do Sherlock Holmes, não são casos que, tipo, as pessoas precisavam da ajuda dele para resolver o caso. É mais assim, também pelo fato de serem memórias, né, e o Watson tá narrando elas, e elas não estão em ordem cronológica, não sei, tem elementos bem diferentes assim nesses contos que fizeram eles serem os meus preferidos. Tem 2 específicos que eu achei bem interessantes, eu vou comentar aqui. Como eu já comentei várias vezes, né, em relação a contos, é bem complicado dar um resumo aqui, porque o negócio já é pequeno, você ainda faz um resumo, o negócio fica mais pequeno ainda. E é muito mais difícil não dar spoiler, mas tentarei. O primeiro conto, então, que eu li foi o A Banda Pintada, que é sobre uma menina. Ela vai pedir ajuda ao Sherlock Holmes, porque ela tem, a irmã gêmea dela faleceu já há alguns anos, e esse falecimento foi um tanto quanto estranho, ele ficou assim na cabeça dessa menina, e ela não concordou com o parecer, né, da polícia. E para complicar a situação, o tio delas, ele é médico, era um médico muito, assim, famoso, né, na área dele e tal. Ele trabalhou vários anos fora, né, da Inglaterra, em países, assim, tropicais e tal. Só que quando ele retornou pra Inglaterra, a menina fala que ele começou a apresentar alguns problemas de comportamento, sabe, assim, ele ficou meio doido. E ele começou a ter, assim, umas coisas muito exóticas, né? Ele tem um gosto peculiar para animais de estimação, para situações assim do dia mesmo, tanto que a casa que eles estão morando era tipo aqueles casarões antigos e ele não estava nem aí para reformar e tal, tanto que eles se restringiram em apenas uma ala ali, né, da casa. Enfim, a menina, tipo, a irmã dela morreu em circunstâncias muito suspeitas. E aí a menina, ela ficou meio incomodada, porque era assim, o quarto do tio, o quarto da irmã e o quarto dela. Por circunstâncias ali, eles tiveram que fazer uma obra e aí ela teve que sair do quarto dela e dormir no quarto da menina. Só que ela ficou tão impactada que a irmã dela morreu nos braços dela e ela não queria ir para aquele quarto. E aí por isso que ela chamou o Sherlock Holmes para dar uma olhada ali no quarto, para ver o que aconteceu. E durante, enquanto, né, as últimas palavras da irmã foi justamente, né, a banda pintada. E aí ela ficou com aquilo na cabeça e ela não queria de jeito nenhum dormir naquele quarto, por isso que ela pediu a ajuda do Sherlock Holmes. O segundo conto é O Polegar do Engenheiro. Esse conto é bem diferente dos outros, porque a gente não vai ter, como eu comentei, tipo como que se diz? A presença do Sherlock Holmes, ela não é tipo a coisa que vai resolver o caso, sabe? Um engenheiro, um belo dia, aparece assim bem cedo na casa do Watson lá, porque ele perdeu o polegar, né? Foi decepado assim. E aí esse engenheiro vai narrar as circunstâncias que levaram a ele perder esse dedão. Então, tipo assim, o trabalho do Sherlock Holmes é realmente bem mínimo dentro disso, dentro do caso, mas também é um conto muito interessante e é legal de ver essa diferença, né? Por mais que a presença do Sherlock Holmes não seja tão forte assim, ainda assim é um caso interessante. É bem bacana, na verdade. O terceiro caso é o Nobre Solteiro, que é um dos favoritos que eu comentei, que a gente vai ter esse cara, né, tipo, super rico e importante, assim, na sociedade e tal.
que ele casou. Ele teve um casamento bem reservado, assim, bem só familiares e tal. E aí na noite, né, no jantar do casamento, a noiva falou, né, tipo, eu não tô me sentindo muito bem e tal, e pediu licença. Só que ela nunca mais voltou, a moça sumiu, ninguém viu, ninguém sabe onde que a moça tá. E aí ele, por, né, assim, o nobre solteiro, ele pede a ajuda do Sherlock Holmes justamente, né, pra achar a noiva dele, e porque acaba que é uma coisa, tipo um escândalo social, né, a noiva sumir na noite ali do casamento. E aí, pra complicar a situação ainda, alguns dias depois eles encontram o vestido dela, né, de noiva, o sapato e tudo mais, num rio, perto da residência do cara. Então, assim, é esse caso o Sherlock Holmes realmente vai desvendar, e a presença dele é muito importante. Ela vai ser definidora ali da situação, mas é bem bacana. É uma história que você fica, tem um suspense, você fica querendo saber o que está acontecendo ali, mas não dá pra saber o que aconteceu com aquela noiva. O outro conto é A Coroa de Beryllus, e esse também é muito interessante. A gente tem um banqueiro. Ele faz vários, tipo, eu não sei os termos certos de falar isso, mas ele faz várias concessões, eu diria, empréstimos, não sei, para pessoas assim de alto nível da sociedade, tá? Ele tem até uma fama, né, por se relacionar com essas pessoas mais ricas. E aí um belo dia o cara chega lá como coroa de Beryllus, né, Beryllus, pra quem não sabe, é uma pedra preciosa. E é tipo cheia das pedras, tem 30 e não sei quantas pedras e tal, é realmente uma preciosidade aquela coroa. E aí o cara dá como seguro dentro do empréstimo que ele pediu. E aí o banqueiro fala, putz, eu não posso deixar isso aqui no banco, né? Aí ele levou pra casa e ele contou essa situação pro filho dele e pra sobrinha, que moravam com ele. E comentou, né? Só falou, a gente tem uma coroa super rica aqui, vou guardar aqui no meu quarto e ninguém mexe. E aí na noite ele começa a escutar um barulho vindo, né, do toucador, que é o quarto adjacente, né, ao dele. E na hora que ele chega lá, o filho dele tá com a coroa nas mãos e estão faltando 3 peças, 3 pedras. E o pai fica tipo assim, possesso, né, porque ele acha que o filho tá roubando. Porque o filho, ele não tem uma fama muito boa, ele gosta muito de jogar, de apostas, então ele tá sempre devendo dinheiro, tá sempre pedindo dinheiro pro pai para pagar as dívidas. Então ele não pensou 2 vezes antes de acusar o próprio filho. Inclusive o filho foi até preso, né, por conta disso. E aí a presença do Sherlock Holmes vai ali para resolver toda a situação. E é muito importante a presença dele ali, na verdade, porque ia acontecer um desastre, sei lá, não posso falar, mas ia ser, o resultado não ia ser bom se o Sherlock Holmes não estivesse lá. E agora o meu caso preferido, assim, que eu achei muito bacana, que é o As Faias Roxas. Uma mulher chega lá no Sherlock Holmes, fala assim, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma opinião sua, porque eu recebi uma oferta de emprego de governanta. Só que o cara quer me pagar muito mais do que uma governanta recebe, né? Muito, muito acima, assim, do que uma governanta recebe normalmente. E aí eu queria a sua opinião. Aí ela fala, né, que ela não tem pai, nem mãe, nem irmãos pra, né, conversar sobre isso, pedir uma referência. E diante do trabalho que o Sherlock Holmes exerce, né, ela quer essa ajuda. E o Sherlock Holmes, ele fica bem bolado porque ele acha que a carreira dele tá chegando ao fim, né? Ele fala assim, putz, mas olha aonde eu fui parar. A pessoa tá me pedindo conselho de emprego, né? Mas enquanto ela tá contando as circunstâncias do trabalho, o Sherlock Holmes fica com uma pulguinha aqui atrás da orelha. Porque o que acontece? Esse cara que, né, que tava procurando a governanta e que achou essa mulher, ele se dispôs a pagar a mais, justamente porque o casal tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se ela fosse de fato trabalhar lá pra eles, ela teria que cortar o cabelo num determinado tipo, ela teria que usar determinada roupa, ela teria que, tipo assim, o cara coloca assim, se eu mandar você sentar num lugar, você sentaria. Sabe, tipo, é muito pau mandado, por assim dizer, né?
Então são umas coisas muito estranhas, que num primeiro momento não é tão incômodo, mas é estranho do mesmo jeito, né? E a mulher ficou meio assim. E aí ela foi, aceitou o emprego, porque ela estava precisando muito do dinheiro e era realmente uma quantia exorbitante. E aí o Sherlock Holmes virou e falou assim, olha, faz o seguinte, assim que você se sentir numa situação de perigo, né, numa coisa assim, você manda um telegrama, que eu vou te socorrer. E não deu outra. A moça mandou um telegrama pra ele falando que as coisas estavam muito esquisitas e que era pra ele ir lá ajudar ela. E assim, tem um suspense em volta disso, porque não sei, sabe, é uma coisa que te prende. Você fica querendo saber o que está acontecendo naquela casa. E é aquele suspense tipo, típico, né, de filme, que a música vai aumentando, você sabe que vai acontecer alguma coisa. É nesse nível. E aí, enquanto o Sherlock Holmes, depois que recebe o telegrama, junto com o Watson, eles vão para essa casa. É uma casa muito isolada, é bem longe da cidade e tal, bem no campo. E o Sherlock Holmes até comenta assim, a quantidade de crimes e coisas bizarras que devem acontecer no campo, porque não existe a participação dos vizinhos ali. Porque na cidade, igual por exemplo, você tem apartamentos, os becos, você escuta um grito, as pessoas vão ver o que é, já coloca a cara na janela e já, né, tem toda uma interação de vizinhos ali. No campo não, as casas são bem isoladas, são bem distantes umas da outra, é todo mundo no seu mundinho ali, e aí o Sherlock Holmes ressalta isso, né, a quantidade de coisas bizarras que devem acontecer nessas casas e que ninguém nunca, jamais vai ficar sabendo. Então eu achei esse conto, especialmente esse conto pra mim foi o favorito dos Aventuras de Sherlock Holmes. E são esses os contos que eu li. E na próxima vez, que eu não sei ainda quando, mas a gente já vai começar o volume 2, que são as Memórias de Sherlock Holmes, que também é uma coleção de contos, publicada em 1894, e aqui a gente também vai ter um romance, né, do Cão de Baskerville, dos Baskerville, que é de 1902. Aí eu separei aqui, eu vou fazer mais ou menos nessa mesma lógica que eu tô fazendo, são 11 contos dentro das memórias. Então eu vou ler os 5 primeiros e depois eu leio os 6 últimos. E aí depois o Cão dos Baskerville eu faço um vídeo separado. Então é isso, finalizamos então o primeiro livro de Sherlock Holmes. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo!